Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, data que marca o aniversário do massacre de 69 manifestantes contra o Apartheid há 51 anos atrás na África do Sul. Apesar do regime de segregação racial na África do Sul já não mais existir, ainda hoje a discriminação racial está bastante presente em todo o mundo. E para tratar deste assunto conosco, aqui ao vivo no estúdio, nós recebemos a antropóloga e professora da Fevale, Margarete Fagundes Nunes. Tudo bem, professora? Obrigado pela presença. Tudo bom. Professora, então é uma data, na verdade, que é uma espécie de comemoração, a gente pode dizer, né? De marcar uma situação que ocorreu lá 51 anos atrás, mas que ainda hoje a discriminação racial, principalmente frente aos negros, ainda é muito presente, né? Como o mundo tem se desenvolvido, então, é mais uma reflexão que a gente pede neste momento, né? De como está a situação hoje do mundo referente à questão da raça negra. Eu diria que não é uma comemoração, é um dia de protesto. E não somente com relação ao povo negro no mundo, claro que tem a data muito ligada à questão dos negros no Apartheid, mas na verdade é um dia de reflexão sobre a discriminação étnico-racial que atinge qualquer grupo étnico-racial, não necessariamente a questão dos negros. No Brasil, inclusive, a gente tem essa bandeira, essa data muito utilizada pelo movimento negro, né? Até mais do que qualquer outro grupo, por ser uma data importante e de uma agenda global. A maior reflexão que a gente tem que fazer é sobre essa questão da integração desses movimentos sociais no mundo todo, né? Por que ter uma data que tem esse alcance, né, em nível global? Qual a importância de assegurar essa luta contra a discriminação, de promoção da igualdade racial no mundo inteiro, né? Então é uma data que foi proposta pela ONU e que orienta os estados nacionais para que eles tenham propostas, políticas públicas. Pois é, bem dentro dessa questão das políticas públicas, né, o Brasil tem tendo nos últimos anos um avanço no número de políticas públicas. Não sabemos precisar se isso realmente se mostra de forma efetiva no dia a dia, né? Mas existem ministérios, coordenadorias estaduais, coordenadorias municipais. Então, nesta forma, o Brasil já se organiza de uma outra maneira, né? Mas isso já pode ser notado efetivamente nas ruas ou ainda estamos naquele campo político? Nós temos um fato novo que é o Estado Nacional assumiu para si essa tarefa também, que é uma questão trazida pelo movimento negro desde muito tempo e que agora o Estado Nacional brasileiro se posiciona. Isso realmente é um avanço. Isso não significa que a situação dos negros mudou consideravelmente nos últimos anos. A gente ainda tem muitos problemas para enfrentar, temos muitas dificuldades no que se refere à integração do negro ainda, né? Levando em consideração a questão da educação, do trabalho, enfim. Essa data, ela é interessante da gente pensar até o nosso lugar também nessa luta mais global, porque o Brasil, ele também se vê forçado a ter uma política nacional para esses grupos, tanto as populações indígenas como também pelas populações negras. E isso é fruto de uma organização internacional também, não só nacional, desse movimento que tem uma organização que transcende as fronteiras nacionais. Então, até da gente conseguir compreender a ação do governo no que se refere às políticas afirmativas. Isso tem sim uma influência desses movimentos globalizantes, né? E que nós, que queremos ter um status melhor inclusive em nível de mundo, um país democrático que está se consolidando, com uma economia respeitável, enfim, tem que ser um país que respeite as diferenças. E na visão da antropóloga Margarete, então, este é o caminho ideal, da maneira como tem sido conduzido essas políticas? Pode ser um caminho que vai resultar, vamos ter um resultado, então, que seja satisfatório para daqui a alguns anos, tanto para os negros como para os índios? Eu acredito que sim. E isso depende de toda a sociedade brasileira. É só a gente pensar que isso é um problema de todos nós. Não é apenas um problema do negro ou do índio, é um problema da sociedade brasileira. E o primeiro passo é a gente se dar conta disso, que é o problema de todos. Quer dizer, que enquanto um grupo sofrer algum tipo de discriminação, isso traz prejuízos para toda a sociedade. Então, aqui nós estamos falando somente de negros e índios, né? Mas existem inúmeros grupos que ainda hoje sofrem discriminação, né? Exatamente, que essa data ela traz, né, essa recordação. Traz uma reflexão no modo geral, né? Isso, exatamente. E aí, claro, no Brasil, como essa questão dos negros, dos índios é muito mais presente por todo o processo histórico, né? A gente liga muito no Brasil a luta desses grupos. Mas se a gente pensar em nível de mundo,
muitos grupos, muitas etnias, né, são discriminadas. A gente tem um problema sério de xenofobia, de intolerância racial, que atinge... Ainda temos muito que evoluir nesse sentido, né? Muito que evoluir. Temos muito que fazer, inclusive nós, aqui no Brasil e aqui na nossa comunidade também. Ok, professor. Então, obrigado pela presença aqui para falar um pouquinho sobre essa data, né, que marca a luta de um movimento, não só do movimento negro, né, mas de todos os movimentos que hoje sofrem discriminação. Obrigada, eu que agradeço. Então, essa foi a professora Margarete Fagundes Nunes, que conversou conosco sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial.